E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Stefan e eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre lápis grafite. Como é que a gente pode utilizar os lápis e qual é a diferença entre eles e por que se usa diferentes tipos de lápis. Então vou mostrar na prática para vocês como é que funciona. Eu tenho um estojo de grafite que eu utilizo há bastante tempo, que é esse estojozinho que vai desde o B até o 8B e até F. Então essa aqui é a diferença entre a dureza de cada um desses grafites e eu uso eles há bastante tempo. Esse estojinho aqui é dessa marca, é um estojinho bem legal, mas eu tenho também, eu compro avulso vários outros e esses tem a informação aqui sobre qual que é a gramatura. E esses lápis aqui são muito bons para a gente conseguir fazer variação tonal bem interessante. Eu não sou o maior expert em lápis de grafite, aqueles ilustradores que fazem com esfumado ou fazem coisas assim, que fica muito legal o realismo, né? Uns desenhos bem realistas. E destaco o meu aluno, que é deixar aqui o Instagram dele para vocês verem, que é um ótimo ilustrador de realismo. Mas vou explicar para vocês como é que funciona para a gente pintar e ilustrar com esses lápis grafite. Geralmente a gente utiliza isso para esboço, então eu vou pegar um 2B aqui para mostrar a diferença para vocês. Mas vou fazer uma linha e essa linha aqui vai do mais duro até o mais macio. E a gente tem aqui os lápis B, a gente tem lápis HB e a gente tem lápis F, que seriam os mais duros de todos. E aqui a gente tem o extremo, que seria a maior numeração. Então eu estou usando esse daqui, que seria um 2B, e vou fazer para vocês aqui um exemplo de como é que funciona, ó, a utilização de um lápis 2B. Então fiz aqui desde o mais intenso até o menos intenso de pressão de grafite. E dá para perceber como é que ele preenche essas áreas. Vou mostrar para vocês, diferenciando aqui com relação a um 8B, por exemplo. Fazer a mesma coisa com o mais... Ó, chegou até a quebrar a ponta do grafite. Mas como ele é muito macio, quanto mais eu vou pintando aqui, ele se desgasta mais rapidamente. Mas eu tenho uma intensidade maior aqui, uma variação maior e também um granulado maior. A diferença entre esse para esse daqui, dá para observar isso, fica uma diferença bem grande, né? Então aqui eu consigo fazer uma variação tonal maior. E vou mostrar, por exemplo, aqui eu tenho um bem pequenininho, que é um 5B, para mostrar, né, que esse 5B que eu já usei por bastante, foi bem utilizado, mas vejam, ó, como é que ele fica. Então esse é o resultado de um 5B, esse aqui, aí 2B, esse, e o mais macio de todos, o 8B. Então, geralmente as pessoas gostam de utilizar 2B, 4B, e eu vou mostrar agora a diferença para o F, que é o desenho mais duro de todos aqui. Então, vejam como é que fica o resultado de um grafite F. Eu não consigo fazer esse granulado, essa variação com um F. E, geralmente a gente não mistura, né? Então, de F até HB ou até B são para desenhos técnicos, desenhos onde eu preciso de mais precisão. Por exemplo, tem que fazer uma linha reta e depois uma linha embaixo. Com um lápis F, eu consigo, ó, fazer linhas bem precisas. Para arquitetura, funciona muito bem. Até uma curiosidade, né? Geralmente a gente tem também grafite para lapiseira, e nas lapiseiras a gente tem também essa variação.
Nessa lapiseira aqui minha, por exemplo, eu tenho aqui identificado que é um grafite B, mas poderia ser mais duro e ele tem uma espessura de 0,3. Então eu tenho, ó, esse tipo de espessura e de dureza, que é uma dureza B, que está aqui. Então vejam o resultado que fica quando eu desenho isso com uma lapiseira. Então muitas vezes as pessoas acham que o problema está na espessura, mas não necessariamente é espessura que está dando o problema no desenho. Geralmente a gente pode também estar utilizando de forma errada a dureza do lápis grafite. Então aqui eu tenho alguns exemplos, eu vou pegar o H para vocês verem. Ó. Então eu tenho o H aqui, vou trazer mais para trás. Então, bem mais duro. Então aqui eu tenho esse resultado. E vou mostrar a diferença com o 8B, por exemplo. Fazer esse tipo de traçado com 8B. Ó como fica o desenho, né? Fica uma linha muito mais preenchida, muito mais marcante, se comparado com 8B, que foi o que eu fiz aqui, com uma gramatura, com uma dureza de grafite muito maior como o F. Então essa é a grande diferença, certo? Então, recapitulando aqui, quanto mais F ou H, mais duro é o grafite. Esse seria o exemplo de um F, que é bem duro. Isso faz com que o traço não apareça tanto, não se destaque tanto. E ao contrário aqui, quanto mais para 8B, né? Então tem 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, até 8B. E esse aqui é mais macio. Então vou escrever com 8B aqui, mais macio. E vejam como fica mais marcado, ó. Eu consigo deixar muito mais destaque utilizando um 8B. Ele é muito mais macio e eu consigo dar esse efeito de luz e sombra muito maior fazendo esse desenho em 8B. Beleza? Então aqui esse resumo é para explicar para vocês a diferença entre esses grafites. Ó. Então o que eu tento fazer aqui vai ser um resultado muito mais técnico e aqui vai ser muito mais artístico. Então, mas todos funcionam para diferentes áreas. Antes de terminar, então, também queria mostrar a diferença entre um lápis de cor preto, que a gente às vezes tem essa... Mas será que eu posso usar um lápis de cor preto? Então vou mostrar aqui um lápis de cor preto. E esse aqui é o resultado de um lápis de cor preto, que é bem diferente de um lápis grafite, ó. Então não dá para confundir só porque eu tenho um lápis de cor preto que ele vai substituir o meu lápis grafite. Ele vai ter um efeito totalmente diferente e ele não vai ter essas variações de espessura que eu tenho e variações de dureza, né, que eu tenho do lápis de grafite. Desde o H, desde o F até o 8B aqui. Então, para trazer como exemplo, eu vou fazer um desenho de um objeto aqui. Pensei em fazer um estilete, porque eu vi um post bem legal no Instagram de um desenho de um estilete de um artista, de um designer, e esse designer utilizou Photoshop e algumas texturas para imitar o papel e imitar o lápis grafite. Então eu vou fazer algo parecido aqui, mas utilizando daí o lápis grafite. Vou usar esses 3 exemplos aqui, sendo que eu tenho então o lápis B,
que é esse traço aqui. Vou fazer 3 traços e uma variação de intensidade. Depois eu tenho 2B. 2B já está gasta ali a informação, mas esse é o resultado. E eu tenho por último, o 6B, que é esse o resultado, ó. Muito mais intenso. Então vou utilizar essas variações e eu vou começar então pelo B para fazer o esboço. Então, o que é bom desse lápis B? É eu conseguir fazer a estrutura do desenho, ó, criar as proporções, tentar fazer uma linha reta, tentar fazer seções. Então vou determinar onde é que começa, onde é que termina o desenho. Mas é mais técnico, então eu consigo fazer essas linhas retas e tenho mais precisão. Então fiz esse esboço aqui. Agora, para dar mais intensidade, já utilizei o lápis B, vou para o lápis 2B, onde agora eu consigo fazer um pouquinho mais de intensidade no desenho, ó. Então vou colocando mais grafite nas áreas onde eu quero dar destaque. Já posso ir, por exemplo, fazendo um pouco de luz e sombra, ó. Posso tanto fazer nesse sentido quanto fazer como se fosse achura. Então começo aqui de um lado, mas o mais importante aqui desse lápis que eu estou utilizando, que é o 2B, é eu já ir definindo o detalhamento das áreas. Então nessas áreas aqui que não tinha informação nenhuma, eu posso ir já colocando, ó. Beleza, então aqui eu utilizei o 2B. E agora com o 6B, eu posso fazer a questão de luz e sombra. Então, ó, vou dando cada vez mais destaque. E daí, como é um objeto que vai ter mais sombra embaixo, eu posso dar maior intensidade na parte de baixo. Dá para perceber, ó, que ele fica bem mais intenso utilizando um lápis 6B. E o mais legal, por exemplo, ó, eu posso fazer como se tivesse um objeto flutuando e vou fazer uma sombra. E como fica esse granulado, ó, tô fazendo ele bem de leve, bem macio, eu consigo dar esse efeito e fica muito bacana. Como é um objeto, né, que geralmente a gente usa ele na mão, ele é mais aéreo, assim, não vai ficar em algum local, eu posso fazer essa sombra mostrando como se ele estivesse flutuando. E o legal desse lápis 6B, ó, é que eu não preciso necessariamente fazer uma achura seguindo um traço específico, né, seguindo uma área. Então eu posso pintar ele como um todo, ó, e ele praticamente cria uma textura para a área que eu quero determinar. E daí, por exemplo, aqui eu fiz uma área, né, como se fosse ele quebrando. Então eu posso voltar com um objeto com um lápis um pouquinho mais duro para mostrar que ele tem essas divisórias. Então aqui eu trouxe o 6B e eu posso voltar para o 2B só para dar um acabamento. Então eu vou fazer como se fossem algumas linhas aqui. Que se eu fizesse isso com o lápis 6B ou 8B, talvez ele marcaria demais, marcaria muito, né? E não ficaria tão interessante. E o que eu quero dar aqui é justamente esse efeito, como se ele tivesse uma parte mais escura e uma parte mais clara. Ó, como se tivesse uma luz vindo do topo, e ela é uniforme em todo objeto. E claro, né, como o objeto ele gera um reflexo no chão, esse reflexo bate um pouquinho aqui e dá esse efeito de volume. Tem alguns que depois desse processo ainda pegam uma borracha e apagam algumas áreas, e esse apagar de algumas áreas traz, né, um contraste de luz e sombra que fica bem legal. Mas como é um sketch, como é um desenho mais rápido, não necessariamente a gente precisa fazer isso, mas fica bem bacana também para dar mais contraste de luz e sombra
para esse objeto. E para assinar eu vou usar um lápis 2B. Esse então é o resultado de um desenho feito com lápis de grafite.